quadro aqui para poder trabalhar. Olha só. Nós vamos continuar falando sobre exponencial, tá? Exponencial é um conteúdo que é a base para o logaritmo, tá? Então, assim, ó, não tem, isso eu falei semana passada, não tem como aprender logaritmo se não souber exponencial. Então, assim, ó, nós fizemos até o exercício 18 na semana passada, né? Se eu não me engano, foi até o 18 daquela lista, né? Então, ficou faltando o 19, o 20, o 21, o 22 e o 23, tá? Então, assim, ó, o que a gente vai começar a fazer? Eu vou começar a pensar no 19. Vou pensar no 19. Vou começar pelo 19. Ó, o 19... Minha caneta para variar não funciona. 19. O que ele fala? Ele fala assim, 2 elevado a x mais 1 vezes 2 elevado a 4x menos 13 vezes 2 elevado a 5 menos 2x igual a 32. Qual é o grande problema nesse tipo de exercício aqui? A gente até já resolveu algo parecido. Olha aqui, ó. Eu tenho que deixar as bases iguais. Só que aqui, o que eu tenho? Eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Então, ó, 2 elevado a x mais 1 vezes 2 elevado a 4x menos 13 vezes 2 elevado a 5 menos 2x igual a 32. O que eu tenho que fazer? Aqui, nessa multiplicação de potências de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e vou fazer o que com os expoentes? Vou somar, ó, x mais 1 mais 4x menos 13 mais 5 menos 2x. Ou seja, eu estou no momento que eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Foi o que eu fiz. Conservei a base, que é o 2, e somei os expoentes. Beleza? O 32 eu vou fatorar. Eu vou fatorar o 32. No momento que eu fatoro o 32, tu divide por 2 dá 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. O que vai acontecer? O 32 é a mesma coisa que 2 na 5, ó. 2 na 5. A partir daí ficou assim, ó, 2 elevado a x mais 1 mais 4x menos 13 mais 5 menos 2x, tudo isso no expoente, é igual a 32. O 32 eu troquei por 2 na 5. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente, eu vou pegar, ó, eu posso simplificar as bases, já que elas são iguais, e apenas trabalhar com os expoentes, ó. X mais 4x dá 5x, menos 2x dá 3x. Vai ficar 3x, mais 1 com menos 13 dá menos 12. Menos 12 com 5 dá menos 7. Igual a 5. Eu simplesmente somei tudo. X mais 4x, 5x. 5x menos 2x, 3x. 1 com menos 13 dá menos 12. Menos 12 com mais 5 dá menos 7. Igual a 5. Isso aqui é só resolver agora a equação de primeiro grau. Ó. 3x é igual a 5 mais 7. 3x é igual a 5 com 7 dá 12. X é igual a 12 divididos por 3. X igual a 4. Pronto. Então, eu tinha uma equação exponencial e a partir da resolução, do momento que eu consegui deixar as bases iguais, eu posso resolver a minha equação de primeiro grau. Beleza? Dúvidas, perguntas? Fechamos nessa?
Deixa eu apagando para a gente fazer a outra. A 21 e a 22, elas são iguais, tá? Eu vou fazer, são da mesma situação. Eu vou fazer a 22 aqui com vocês, que é mais complicada. Vou fazer a 22, ó. 22. Ó, 2 elevado a 3, elevado a 2, elevado a x, é igual a 512. Igual a 512, tá? Essa é a 21, beleza. A 20 e a 21, obrigado, Brian. A 21 que eu vou fazer, não a 22. Valeu. O que vai acontecer? Ah, tem essa na lista? Então, vamos lá. Ó, o que acontece? 22. Ah, eu acabei fazendo errado de novo. 21, cara. Tô bloqueando. Encafifei com 22. A gente vai fazer a 22 depois, mas calma. É 21 primeiro. A gente já vai fazer. Agora a laranja não quer funcionar. Tô falando assim. 21. Tá? Qual é o grande problema que nós temos aqui? Ó? Questão 21. 2 elevado a 3 elevado a 2 elevado a x igual a 512. Qual é a observação que eu tenho que conversar com vocês aqui? Vamos pensar assim, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2 e 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado a 2. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha ali, ó. Quando eu tenho assim, 2 elevado a 3 elevado a 2 e 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado a 2. Tá? Na primeira não tenho parênteses e na segunda tenho parênteses. Isso é igual ou é diferente? É diferente. Perfeito, Brian. É diferente, exatamente, Larissa. Isso é diferente. Quando tenho parênteses, essas coisas são diferentes. Ó, quando tenho parênteses, 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado ao quadrado, essa resposta vai dar 2 na 6. É só multiplicar aqui, ó, o 3 e o 2. Agora, quando não tenho parênteses, eu estou elevando. 3 ao quadrado vai dar 9. Tá? Então, ficaria 2 na 9. Então, quando tenho parênteses, eu multiplico. Quando não tenho parênteses, eu elevo. Então, o que acontece? Nesse tipo de exercício, o erro mais comum é as pessoas saírem multiplicando. Ó, 2 elevado a 3, elevado a 2, elevado a x. As pessoas colocam 2 na 6x. E aí, o que eles acabaram fazendo quando tu coloca 2 na 6x? Tu acabou multiplicando. Só que aqui não tem o parênteses. Então, não pode multiplicar. Tá? Então, não pode multiplicar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu falo assim, ó, essa exponencial, ele é uma exponencial que eu chamo, né, assim, ó, é como se fosse uma escada. Tu vai ver que a gente vai igualando as bases e cada vez que eu igualo as bases, eu subo um degrau na minha exponencial. Tu vai entender o que eu estou falando agora. Olha aqui, ó. Eu vou copiar aqui de novo, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2 elevado a x. E aqui eu vou escrever assim, ó. 512. Eu vou pegar o 512 e vou fatorar. Vou pegar o 512 e vou fatorar. Divide por 2, 256. Divide por 2, 128. Divide por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Então, escrever 512 é o mesmo que escrever, ó, 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 na 9. 2 na 9. Repara que eu consegui deixar as bases da exponencial igual. Ó. Eu consegui deixar as bases iguais, né? Ó, o 2 daqui eu posso simplificar com o 2 daqui.
Agora, como é que ficou a exponencial? 3 elevado a 2 elevado a x igual a 9. Repara, caiu um degrau a minha exponencial. Virou uma outra equação exponencial. O que eu tenho que fazer? Deixar as bases iguais de novo. Então, vai ficar assim, ó. 3 elevado a 2 elevado a x é igual a 9. O que é 9? 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Ah, fatorei o 9, ficou 3 ao quadrado. Agora, olha o que acontece. Eu tenho que testar a caneta para ver se ela está funcionando. Ó, o 3, eu posso simplificar com o 3. O que aconteceu? Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. 2 elevado a x igual a 2. As bases já ficaram iguais, ó. Então, o que eu posso fazer? Posso simplificar a base de novo, ó. O 2 simplifica com o 2, x vai ser igual a 1. X vai ser igual a 1. Pronto. Deu para a bola. X igual a 1. Viu a diferença? Então, é como se fosse uma escadinha. A cada momento que tu deixa as bases iguais, tu vai criando uma nova exponencial. E assim vai indo. Tá? Tu só não pode sair multiplicando aqui. Ó. É o que as pessoas geralmente fazem. Multiplica, ó. 2 elevado a 3 elevado a 2 elevado a x, colocam 2 na 6x. Não pode, porque o que acontece? Ó, o Cauã falou, não poderia fazer o 3 elevado a 2 e depois multiplicar o x. Tu não pode multiplicar. Né? Como é que tu teria que resolver aqui primeiro? Teria que ser o 2 elevado... Ó, o que acontece? Quando tu achou o x igual a 1, o que tu vai fazer? Ó, tu vai fazer esse cálculo primeiro. 2 elevado a 1 é quanto? 2. 3 elevado a 2 é quanto? 9. 2 elevado a 9 é quanto? 512. Tá entendendo? Eu precisava descobrir o x primeiro para saber qual valor elevar. Tá? E o 2 ficaria elevado a quanto? Ó, no momento que tu fala multiplicar com o x, já não pode, né? Porque é elevado. Tá? E assim como qualquer outra exponencial, no momento que tu achou o teu x, tu pode voltar na equação para verificar se o que tu fez está certo. Beleza? Então, a observação que vai aqui é essa. Cada exponencial, ela tem uma característica diferente, ela tem algo diferente, né? Que a gente tem que lembrar lá do ensino fundamental. Cada uma delas tem algo diferente. Deixa eu apagar. Deixa eu só botar o chat aqui de novo. Tava demorando para cair na internet. Beleza, voltei. Olha só, o 22. O que aconteceu? Ó, 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 24. Eu tenho um sinal de mais aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? Ó? Deixa eu copiar aqui. 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 24.
que eu quero te lembrar aqui, ó? Observação. Primeiro dia de aula lá do presencial, eu falei para vocês sobre isso. Por exemplo, ó, se eu tivesse 2 na 3 vezes 2 na 2, quanto é que fica isso? 2 elevado a 5, correto? Por quê? Porque conserva a base e soma os expoentes, né? Ó, conserva a base e soma os expoentes. Tá certo? O que está acontecendo aqui? Repara que olha o que eu tenho aqui, ó. 2 elevado a x mais 1, mais 2 elevado a x mais 2, igual a 24. Gente, o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte, ó. Eu vou pegar, ó, eu não posso somar isso aqui, porque eu tenho expoentes que precisam ser resolvidos primeiro. O 24, se eu fatorar, ele não vai ficar uma potência de 2. Né? Ele não vai ficar uma potência de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar assim, ó. Esse sinal de mais, eu vou fazer o processo anterior. Ele saiu de onde se eu tenho um sinal de mais? Ele saiu de uma multiplicação de potências de mesma base, ó. É um 2 na x vezes um 2 na 1. Ó, 2 na x vezes 2 na 1 é a mesma coisa do que 2 elevado a x mais 1. Correto? O que é 2 na x? 2 elevado a x mais 2. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Tudo isso igual a 24. Tudo bem? Gente, por isso que eu falo, por isso que eu vou encher o saco de vocês, gente. Olha como a matemática ela é danada. Olha o que tu tens aqui. Tu tens 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. O que está acontecendo aqui? Eu tenho duas parcelas onde eu tenho... Deixa eu aumentar aí que em vez de... Ó, onde eu tenho o 2 na x repetido, ó. O 2 na x repetiu, ó. Se o 2 na x repetiu, eu posso colocar o 2 na x em evidência. Então, ó, vai ficar 2 na x vezes... Ó, o que eu vou fazer? 2 na x vezes 2 na 1. 2 na x vezes 2 na 1. Tu divide pelo termo que tu colocou em evidência. Divide pelo 2 na x. Cancela os 2 na x. Sobrou quem? 2 na 1. Mais 2 na x vezes 2 na 2. Divide pelo 2 na x. Sobrou quem? Ó, simplifica o 2 na x. Sobrou 2 na 2. Tudo isso igual a 24. Ou seja, ó, de novo, ó, 2 na x vezes 2 na 1 mais 2 na x vezes 2 na 2 igual a 24. Coloquei o 2 na x em evidência, porque o 2 na x aparece nas duas parcelas da tua soma. Então, é como se eu tirasse o 2 na x das duas parcelas, ó, e coloquei aqui em evidência. O que vai sobrar se eu tirar o 2 na x? Sobrou o 2 na 1 mais o 2 na 2. Então, olha como é que fica. Vai ficar assim, ó. 2 na x vezes 2 na 1 é quanto? 2. 2 na 2 é quanto? 4. Tudo isso igual a 24. O que vai acontecer? 2 na x e vezes 6. 2 mais 4, 6, igual a 24. O 6 que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, fica 2 na x igual a 24 divididos por 6. 2 na x igual a 24 sobre 6, que é quanto? 4. 2 na x igual a 4, que é quanto? 2 ao quadrado. Bases iguais eu posso simplificar. X igual a 2. Ou seja, eu precisei colocar... A primeira coisa que eu tive que saber, lembrar nessa equação, é que quando eu tenho um sinal de mais no expoente, isso saiu de uma multiplicação de potências de mesma base. Depois desse primeiro processo, o que eu tinha que perceber?
eu tinha que perceber que o 2 na x, ele se repete nas duas parcelas da tua soma. O que isso significa? Significa que eu posso colocar ele em evidência. Coloquei o 2 na x em evidência, peguei o 6 que estava multiplicando, passei dividindo, ficou 2 na x igual a 24 sobre 6, 2 na x igual a 4, ficou uma exponencial bem mais simples para resolver. O 4 é 2 ao quadrado, então ficou 2 na x igual a 2 ao quadrado. O 2 eu posso simplificar, eu posso dizer que o x é igual a 2. Beleza? Tudo bem, gente? Fala, Breno. Então, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, sobre essa questão, quando eu fiz a primeira lista, eu resolvi de um jeito diferente. Eu chamei o 2 elevado na x de y, resolvia, igualava o 2x igual a y com o resultado que eu consegui e conseguia a mesma coisa. Sim, pode ser feito assim também. Tá bom. E a minha segunda pergunta essas questões estão em alguma lista? Porque eu não achei elas. Não, essas questões eu separei para fazer em aula com vocês. Ah, tá bom. Eu tava aqui pensando, onde é que tá isso? Não, essas aqui são questões de aula. Tá bom. Porque senão eu vou fazer as questões, né, que vocês já têm que fazer, né? Então essas aqui eu usei de exemplos de aula, tá? Eu geralmente procuro fazer isso, no momento da aula eu procuro fazer as questões que vocês não têm na lista, né? Para vocês terem mais materiais, né? E se eu for resolver as questões que já estão no material, vocês vão ficar com a minha, é só ver o vídeo, né? Então é para dar mais uma. Isso que o Breno falou é importante também. A gente vai fazer isso na 23 agora, Breno, que se chama mudança de variável. Sempre que eu tenho uma variável, que nem aqui, ó, 2 na x aparece nas duas parcelas, nesse caso eu tenho o artifício de colocar o 2 na x em evidência. Mas eu poderia chamar o 2 na x, trocar de variável, usar o artifício de trocar de variável. Assim como vocês faziam, vocês vão lembrar disso agora, eu espero que sim, que lembrem, quando vocês tinham uma equação biquadrada, lá no 9º ano, tá? Eu vou relembrar aqui com vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lá no 9º ano, vocês vão lembrar agora, ó, vocês faziam equações assim, ó. Vê se eu tô errado. Vocês tinham assim, x na 4 menos 3x ao quadrado menos 6 igual a 0. Era uma equação de 4º grau, nesse caso, que se chama também de equação biquadrada. O que vocês faziam? Vocês usavam a troca de variável. Onde aparecia x ao quadrado, vocês chamavam de y, e onde aparecia x na 4, vocês chamavam de y2. E aí se trocava, ó, a equação, em vez de ficar x na 4 menos 3x ao quadrado menos 6 igual a 0, fazendo essa troca, ela ficava y2 menos 3y menos 6 igual a 0. Por quê? Porque virava uma equação de 2º grau. Tá? Virava uma equação de 2º grau. Então, isso vocês faziam lá. Então, o que acontece aqui? Isso aqui se chama de artifício. A gente faz um artifício para poder resolver uma equação. Que é exatamente o que eu vou fazer agora na 23. Por quê? O que tem na 23? Na 23 nós temos uma equação assim, ó. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Estou falando. Depois que eu fiz essa atualização. 23. Ó, olha o que eu tenho.
3 na 2x menos 4 vezes 3 na x mais 3 igual a 0. Qual é o objetivo da exponencial? É deixar as bases iguais. Só que nesse caso, é uma equação exponencial, né, porque a variável aparece no expoente, só que tem uma característica que é bem diferente aqui, né? Ó, ela é igual a 0, né? Nenhuma das outras exponenciais era igual a 0. E olha o que está acontecendo aqui. Tu tens assim, ó, 3 na 2x vezes menos 4 vezes 3 na x mais 3 igual a 0. Que tipo de equação? Não é função, Brian. Não é função porque não tem f de x, tá? Isso aqui é uma equação. Tá? Isso aqui cheira assim uma equação de segundo grau. Porque olha o que acontece aqui, gente. Olha o que acontece. Se vocês perceberem aqui, olha o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho 3 na x aqui, ó. Vou cortar o 2, ó. Eu tenho 3 na x aqui e tenho 3 na x aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar onde aparece 3 na x, eu vou trocar para y. Eu vou trocar para y. E aí, o que vai acontecer? Ó, em vez de escrever 3 na x na 2x, eu vou escrever o 3 na x é y. Como eu tenho esse 2 aqui no expoente, vai ficar y2. Menos 4y mais 3 igual a 0. Eu troco. Aonde tem 3 na x, eu troquei por y. E o que era uma equação exponencial virou uma equação de segundo grau. Virou uma equação de segundo grau. Tá? E o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Se virou uma equação de segundo grau, vai ficar assim, ó. Agora é só resolver, fazer Bhaskara, ó. Y. Isto, por isso que vai dar duas respostas. O que vai acontecer? Ó, vou fazer Bhaskara. Menos o valor de b, que é menos 4, então vai ficar mais 4. Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 3 são menos 12. Estou resolvendo direto, tá? Divididos por 2. Y igual a 4, mais ou menos raiz quadrada de 16 menos 12 dá 4, divididos por 2. Tu vais tirar duas soluções aqui. Um y', que é 4 mais 2 sobre 2, que vai dar 6 divididos por 2, que é 3. E o y duas linhas, 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 dá 2, sobre 2 dá 1. Beleza? Queridinhos, o que acontece? Tem gente que chega aqui e diz, achei as respostas, 1 e 3. Não, né? Tu achou as respostas da variável auxiliar. Olha a tua equação. Qual é a variável que eu tenho que descobrir? X. E o que eu acabei de descobrir? Y. Então não é a resposta. Eu tenho que destrocar agora, né? Eu tenho que destrocar. Ó. Como? O que foi usado? Como 3 na x é igual a y e y igual a 3, o que vai acontecer quando y for igual a 3? 3 na x igual a 3, ó. Vai ficar 3 na x igual a 3. Eu posso simplificar. X igual a 1. E a outra possibilidade, ou y igual a 1, vai ficar 3 na x igual a 1. Eu posso trocar o 1 por quanto? 3 elevado a 0. Bases iguais, simplifica. X igual a 0. Estão aqui as duas respostas. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, Danner, mas sempre eu vou achar duas respostas? Nem sempre. Tu pode achar duas, tu pode achar uma e tu pode achar nenhuma resposta. Por quê? Porque vamos pensar, olha aqui, ó, vamos
vamos supor que eu tivesse, em vez de ter encontrado 1, eu tivesse encontrado menos 1. O que vai acontecer? 3 na x igual a menos 1. Gente, 3 elevado a qualquer valor vai gerar em algum momento um número negativo? Pensa comigo. Tem como? Se for 3 na menos 1, vai dar 1/3. Se for 3 na menos 2, vai dar 1/9. Se for 3 na menos 3, vai dar 1 sobre 27. Se for 3 na menos 4, vai dar 1 sobre 81. Ou seja, nunca esse número vai chegar no zero. Quem dirá no menos 1. Então, se a resposta do y aqui fosse negativa, essa equação exponencial ela não tem solução. Tá? Então, essa aqui ficaria, essa aqui não daria, não teria solução. Tá? Deixa eu ver o que o Brian falou. Tá, entendeu a parte em azul. O que acontece, Brian? Quando eu tô resolvendo aqui, tá? Eu achei na parte preta, né, no que eu expliquei aqui, eu achei os valores de y, que é y igual a 3 e y igual a 1. Tá? Só que o y não é a variável da minha equação. A variável da minha equação é x. Então, o que eu tinha feito? Eu tinha feito essa troca aqui, ó. Eu tinha feito essa troca. Eu tinha trocado o 3 na x por y. Então, eu tenho que retomar, ó. Eu tenho que retornar para descobrir o valor de x. Eu não posso achar só o valor de y. Eu tenho que procurar o valor de x. Então, ó, qual foi a troca que eu fiz? Aonde tinha 3 na x, eu chamei de y. E quais os valores de y que eu achei? 3 e 1. Então, eu coloquei, ó, 3 na x igual a y. Só que o y é 3. Então, ficou 3 na x igual a 3. Aí eu resolvi essa exponencial, achei que o x é igual a 1. Qual é o outro valor de y que eu achei? Y igual a 1. Então, 3 na x igual a 1. 3 na x igual a 3 na 0. X igual a 0. Tudo bem? E aí eu estou te mostrando aqui que se eu tivesse encontrado um valor de y negativo, essa equação não teria resposta. Então, o que acontece? Tem muita gente que fica perguntando, né? Ah, sempre que eu tenho duas soluções, eu vou achar duas respostas, que eu tenho duas... Sempre que eu tenho duas... que eu estou fazendo Bhaskara e eu acho duas soluções, na exponencial eu vou achar duas respostas? Não, nem sempre. Tá? Pode perguntar, Gabriela. Ô, Danner, ali no meio, ali, ó, menos 4 vezes 3x. Não dá pra fazer 3 vezes 4 e fatorar o 12? Tá, aí eu vou te fazer, agora eu vou te devolver a pergunta, Gabriela. Olha só, o que acontece? É comum a gente pensar isso, né? Tu diz multiplicar o 4 vezes 3, né? Sim. Tá, agora eu vou te fazer outra pergunta. Aqui tu tens duas operações, correto? Tu tens uma multiplicação e uma potência. O que tu resolve primeiro? Entre multiplicação e potência? A potência? A potência. Por isso que não pode multiplicar. Tá. Desculpa. Tá? Por isso que não pode. Viu assim, ó, sempre... Gabriela, é normal, tá? É normal. Tem que perguntar mesmo. É muito sugestivo tu olhar e pensar assim, dá pra fazer 3, claro, 4... E é por isso que as pessoas erram, Gabriela. Por quê? Porque o que acontece? Tá na cara aquela multiplicação ali, né? A gente fica louco pra multiplicar, né? Parece que vai facilitar. Claro, parece que tá pedindo para multiplicar aquele 4 e aquele 3. Só que a gente esquece, e isso tá lá no teu subconsciente, né? Tu sabe, ó, tu mesmo respondeu para mim, né? Primeiro eu tenho que resolver a potência. Só que tu não te dá conta que se tu resolveu 4 vezes 3, tu fez a multiplicação antes. Pois é. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado. E como é que tu vai te ligar disso? É fazendo exercício, não tem saída. Por quê? Porque senão, quando aparece isso, tu vai multiplicar.
Tu vai multiplicar. Eu sempre mexo, tem os tarados que vão sair multiplicando. E faz mesmo. Porque tá na cara aquele 4 vezes 3. A gente fica louco ele tá pedindo, ele tá pedindo ali. Tá pedindo para multiplicar, mas não pode. Não pode, por quê? Porque primeiro se resolve a potência. Tá bom, obrigado, Dani. Que isso? Ah, tem caras levantando aqui. Olha só. Então, gente, eu fiz um exemplinho de cada. Bom dia. O que está acontecendo? A gente terminou, né, essa parte aí de exponencial, tudo bonitinho, né? Resolvemos todas as equações exponenciais, né? Eu quero fazer agora na próxima aula, né? As próximas 3 semanas são 3 semanas de logaritmos, tá? 3 semanas que a gente vai trabalhar com logaritmos. E eu volto a repetir para vocês. Por favor, até semana que vem vocês terminem esses exercícios, né? Até o 10 da lista passada e toda essa lista que eu dei para vocês essa semana, por favor, até a semana que vem. Porque assim, ó, tem que aprender a fazer bem exponencial para a gente aprender logaritmo. Tá certo? Não tem como. Vocês já na primeira aula que vão assistir de logaritmo, vocês vão se dar conta disso. Que se vocês souberem exponencial, vai facilitar horrores. Se não souberem, não tem como fazer. Tá? Dá um jeito, Brian, dá um jeito. Segunda-feira é feriado, ó, o lado bom. Né? Eu sei que vocês devem estar cheios de coisa para fazer, né? Mas tentem dar um gás aí, se não fazer toda, fazer metade, né? Mas deem um jeito de fazer essas listas. Eu preciso que vocês saibam exponencial para a semana que vem. Tá? Nós vamos ficar com 3 semanas trabalhando com... Já é alguma coisa também. Nós vamos ficar 3 semanas trabalhando com logaritmos agora. E aí nós finalizamos o terceiro bimestre. Tá? Então são mais 3 semanas que nós temos no terceiro bimestre, antes de entrarmos em trigonometria. O quarto bimestre é trigonometria. Todo ele com trigonometria. E vai faltar tempo. Óbvio que vai faltar tempo. No quarto bimestre, são 8 semanas. Todo trigonometria. E falta tempo, Brian. Apenas essas 2 matérias, Érico? Ah, Érico, tem muita coisa, Érico, aqui. É muita coisa. O Érico quer mais matéria, Érico. Agora no quarto, você vai ver o que tem de matéria no quarto bimestre. É muita matéria no quarto bimestre. Tá certo, gente? Eu já passei do meu horário. Vão ter atendimento, sim. Foi só semana passada que eu tinha... Na semana passada eu fui banca do curso do TCC do curso de automação, tá? E por isso que eu não dei atendimento naquele horário, né? No nosso horário normal da quinta-feira. Mas hoje é normal, tá? Eu saio daqui, eu já entro no link do atendimento. Tá certo? Só vou pegar uma água e já entro no link do atendimento. Tá? Vou me lembrar de gravar, Brian. Pode deixar. Certo? Gente, boa semana para vocês. Bom final de semana, bom feriado. E vamos estudar. Vamos lá que a gente tem que estudar mais. Tá? Eu, em breve, devo corrigir as provas de vocês. Devo terminar isso. Ver se eu consigo hoje ou amanhã ainda. Tá? Mas mais tardar até terça que vem tá corrigido. Certo? Gente, beijos. Bom final de semana para vocês. E até. Tchau, tchau. Olá, bom dia. Como é que tá?